Eu quero começar esse primeiro vídeo do ano falando um pouco sobre estar aqui no YouTube, seja enquanto militante, seja enquanto um estudante, enquanto alguém que alimenta um canal pequeno nessa plataforma, tendo que lidar com o boicote aos canais de esquerda, com os algoritmos, enfim. Eu quero comentar por que vale a pena fazer tudo isso. O Dialético já está quase completando um ano aqui no YouTube. Eu tenho tirado esse mês de janeiro para fazer um balanço sobre os primeiros meses do canal, o que teve de contribuição através do conteúdo, referente à qualidade e o formato do canal, e em como eu tenho conseguido me comunicar com as pessoas. Eu tenho que dizer que o meu maior medo foi de me frustrar, não conseguindo um bom alcance, de que eu falhasse nesse propósito de estar trazendo uma perspectiva diferente sobre alguns assuntos, inclusive da esquerda. E olha, tem sido um grande desafio. O canal ele partiu de um processo anterior, mas que toda a abordagem dele é experimental para mim porque não dá para ter certeza se vai dar certo. E tudo isso leva a gente a pensar em que papel que nós queremos exercer num espaço como esse. A plataforma do YouTube é mais favorável para conteúdo principalmente de entretenimento, seja no campo da música, da comédia, do cinema, de jogos, enfim. Falar de política é sempre desafiador. E falar de política à esquerda, ainda mais com viés de esquerda radical, é mais complicado, né? Não gera tanto engajamento assim, não trabalha com visões e questões simplistas, vem contrapor não só o conservadorismo, mas também o progressismo liberal, que de uma certa forma, querendo ou não, já veio se consolidando na comunicação audiovisual há bastante tempo. Então não dá para esperar muita coisa, e quem está conseguindo maior visibilidade tem sofrido muitos ataques de hate, comentários odiosos mesmo. Acaba que de uma forma ou de outra, você está se expondo aqui e está colocando sua cara a tapas, não tem jeito. Então já não é um espaço muito propício para ter um alcance tão grande quanto outros setores. Há uma rede inclusive de pessoas difamadoras que engajam sua energia para gerar um alcance negativo muito forte, às vezes mais forte até do que quem vai apoiar um trabalho desses. E para piorar essa situação, há também o desdém da própria esquerda sobre ocupar essa plataforma, seja de uma esquerda totalmente academicista, que vê nessa tentativa um reducionismo de conteúdos teóricos, acadêmicos, e que vê esse espaço como um espaço que não vale a pena se inserir e trazer conteúdo de forma crítica e responsável. E vai ter aquela esquerda mais ortodoxa, que só enxerga a propaganda e a comunicação via jornalzinho, via panfleto e revista, o que não é um problema. Esses meios de comunicação exercem um papel fundamental e ainda dialogam com muita gente, principalmente com quem não tem acesso ou não se engaja em conteúdo via YouTube ou redes sociais, por exemplo. Mas é importante a gente pensar duas questões sobre essa galera da esquerda. Primeiro, manter a produção de conhecimento intelectual de esquerda marxista de maneira profunda exclusivamente nos círculos acadêmicos é de uma seletividade e um elitismo intelectual sem tamanho. É óbvio que a internet e o YouTube não podem tirar a importância da universidade e da academia no debate teórico, na formação e sistematização do conhecimento. Mas é preciso expandir esse acesso para além das teses, artigos científicos, grupos de estudos e seminários. A gente precisa trabalhar com a divulgação disso e com ferramentas diversas de linguagem também, para chegar a mais pessoas e alcançar essas pessoas, demonstrar o que tem sido discutido nesse campo e não só nele, né? Mas que de alguma forma também se faz presente internamente entre os partidos, as organizações e os movimentos sociais, mas pensando que a gente também precisa democratizar e expandir esse conteúdo em espaços como esse que é de comunicação e que, se a gente for parar para pensar, tem uma capacidade de alcance incrível. E só um adendo, existem projetos de extensão fundamentais que são promovidos e realizados pelas universidades que permitem esse acesso para com setores da população, e esses projetos possuem um papel importantíssimo, tanto na própria dinâmica do conhecimento dentro das universidades públicas, como também em dialogar com a realidade do povo brasileiro nas mais diversas esferas. Esse vídeo não visa desconsiderar esse papel, muito pelo contrário, é cada vez mais importante que os estudantes e a população, de uma maneira geral, se engajem e construam esses projetos. No entanto, a divulgação nas redes sociais, além de também ser uma possibilidade de extensão, permite não só alcançar pessoas que não estão dentro de um determinado contexto físico, mas democratizar esse acesso com maiores proporções. E ainda assim, muitas vezes a extensão cumpre papéis mais específicos que a própria internet e vídeos no YouTube não possuem a capacidade de garantir e executar, como de acompanhar uma realidade específica de determinados grupos, prestar algum tipo de assistência que só presencialmente se pode lidar com a complexidade dos problemas reais e sociais a nível local.
Então não só a extensão tem esse papel fundamental, quanto a divulgação de conteúdo aqui no YouTube, né? Pode cumprir um papel seja complementar a esse trabalho, ou seja também independente, com um objetivo diferente e uma linguagem diferente. Nesse sentido, a gente tem mais que ocupar as redes mesmo e compartilhar essas discussões e conhecimento aqui também, para mais pessoas terem acesso ao que se produz nesses espaços, se apropriar disso e compreender também o papel importante que cada instituição possui a partir do seu contexto. Já a galera de esquerda mais tradicional é preciso se localizar no século XXI e na nossa realidade objetiva. Nós vivemos em uma sociedade que está conectada o tempo todo. Dessa forma, as redes sociais, e nesse caso aqui o YouTube, está presente na vida das pessoas e tem muito peso no modo em como elas se informam, se politizam e até se engajam em determinados casos. Se a gente for pensar no contexto da Revolução Russa, por exemplo, os bolcheviques se apropriaram de todos os meios possíveis para alcançar a classe trabalhadora nas suas relações sociais e de produção, entendendo que teriam que lidar com todas as contradições que o capitalismo exerce dentro desses instrumentos e nessas relações também. E daí, trazendo o aprendizado muito importante dessa experiência para a nossa sociedade atual, o lance é trabalhar sim com o jornal, o panfleto, mas também expandir para as tecnologias contemporâneas, como o YouTube, o podcast, blogs, o WhatsApp, o Instagram, e até repensar também sobre algumas práticas, inclusive, mais ecológicas que a gente pode fomentar em relação a essa propaganda e comunicação também. Eu acho que isso é um debate legal para a gente poder amadurecer aí. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: a gente tem saída que não ocupar o YouTube com as nossas ideias também? Eu penso que é fundamental a gente se apropriar de todos os instrumentos possíveis de comunicação, seja no boca a boca, assim como através das instituições políticas, na arte, na educação, pelo conhecimento teórico e científico, no espaço de trabalho, nos espaços de comunhão espiritual, seja ele religioso ou não, e as redes sociais não fogem desse rolê. E vai da onde você se sente mais afinado também. Tem gente que combina mais com determinados tipos de ambiente e investe nisso. E isso é importante, da gente buscar estimular nossa criatividade e vontade nesses espaços. Isso é algo que está pavimentado na concepção de militância dialógica que é base aqui no dialético, que é justamente essa percepção de como que a nossa comunicação se adapta, é combinada e pode ser trabalhada em diversos níveis. E aí que muita gente pensa: mas o YouTube é um antro de pós-modernidade, dos liberais e de uma direita reacionária, além de ser uma ferramenta capitalista que nos seus anúncios privilegia grandes empresas e corporações do imperialismo que financiam essas plataformas. Pois é, e isso em grande parte é verdade, mas o que a gente não consome hoje em dia que não tem algum vínculo com a exploração, com o financiamento do mercado externo e das grandes potências mundiais? Nós estamos imersos nisso e isso é uma realidade. E é claro que vamos sempre denunciar esse tipo de coisa, além de alimentar práticas coletivas que demandem uma outra lógica dentro do capitalismo também. Mas, para além disso, a gente tem que lutar para que a exploração acabe e para que essas grandes empresas possam ser gerenciadas de maneira democrática pelo próprio povo que, no fim das contas, é quem dá sustentação para essa economia e que é quem deve gerir esses espaços. O que tem ocorrido é que esse processo de renegar espaços como o YouTube, mesmo quando propagam um conteúdo muito reacionário ou liberal, é o que justamente tem garantido o conforto e ocupação das entidades, figuras e conteúdos, sejam eles de cunho liberal ou de extrema direita, que se disporam aí a comunicar com o povo há muito tempo do que a gente com os nossos esforços. E a gente está falando de comunicação. Se tem grupos se comunicando e reverberando e não há uma contrapartida e uma proposição diferente do que está sendo difundido, mesmo dentro desses espaços, então o outro lado já venceu e nós estamos derrotados. Por isso, sim, a gente tem que ocupar o YouTube mesmo, sem ilusões com o que é isso aqui, né? A gente sabe muito bem de todo o boicote, censura e publicidade para com determinados tipos de conteúdo, mas nunca é fácil para quem propaga conteúdo como o nosso. Na realidade também é essa, infelizmente. E para ter condições de disputar esse conteúdo majoritariamente pró-capitalista e pró-liberalismo, dentro desses espaços que esmagam a gente, inclusive, é necessário que cada vez mais pessoas que estão nessa contra-hegemonia venham ocupar as redes também, fazer essa contra-narrativa e comunicar para garantir variedade, peso e pressão. E é claro, gente, a gente também tem que se fortalecer. O que mais tem aqui é canal de esquerda que está começando, que é pequeno, que não consegue se alimentar, seja pela falta de tempo, de recurso, mas também porque não tem engajamento nenhum. E quando vê que os próprios aliados da luta desdenham do seu conteúdo, é realmente um soco no estômago não ter o apoio de quem deveria estar do nosso lado.
Então é mais do que fundamental apoiar esses canais pequenos, contribuir da forma que a gente puder para fortalecer, motivar esse pessoal a seguir. Eu falo por mim mesmo, sabe? Que já tive um canal anteriormente e terminei porque foi muito complicado de financiar o canal com o pouco engajamento que eu tinha na época, e com o Dialético, que também é um canal pequeno, toda vez que eu me pego pensando em desistir, eu penso na necessidade de trazer essas ideias que muitas vezes estão fora da realidade de muita gente para esse espaço e seguir resistindo mais um pouquinho que seja, porque é uma necessidade. Mas tem muito mais gente aí, às vezes com 50, 200, 300, 500, 700 inscritos que trazem um conteúdo foda, que estudam, pensam no roteiro, fazem o vídeo, editam, às vezes gastam mais de 20 horas na semana e que não conseguem ter engajamento nenhum, não tem apoio, não tem camaradagem. E aí realmente não tem como comunicar e alcançar mais pessoas. E olha, eu não tô querendo ser superficial dizendo isso, eu sei que não é a quantidade de inscritos que vai necessariamente medir a qualidade de um canal e quem tá acompanhando isso, mas isso também é fundamental para motivação, para que a pessoa consiga, inclusive, apoio financeiro, porque é algo que custa dinheiro, custa trabalho, gente, a pessoa trabalha fazendo isso, só não é remunerado na maioria das vezes. Mas quanto mais pessoas você alcança, mais potência você tem de disputar as narrativas, comunicar as ideias e ter apoio e motivação para ter inclusive condições financeiras de continuar a produzir o conteúdo. Então sim, é fundamental insistir nos canais pequenos de esquerda no YouTube, porque são a galera que estão aí com disposição e prontidão para fazer esse trabalho nas redes, e essas pessoas, se não forem valorizadas, se não contarem com o apoio camarada e solidário dos nossos próprios companheiros, elas vão desanimar, elas vão se frustrar e não vão conseguir seguir fazendo esse trabalho. Por isso, eu termino esse vídeo enfatizando que é sempre importante procurar conhecer os novos canais de esquerda, principalmente aqueles com viés anticapitalista, para seguir, para acompanhar, fortalecer as e os comunicadores e viabilizar uma pluralidade também, não só de conteúdo, mas dos emissores e das emissoras, para termos cada vez mais mulheres, negros e negras, indígenas, as populações LGBT+, que são na maioria das vezes as com mais dificuldade de ter acesso a uma câmera semi-profissional que seja, a um notebook de qualidade, com uma boa placa de vídeo ou bom processador, uma internet com boa conexão ou a um emprego, né? E ter condições a ter acesso a livros que nem sempre estão disponíveis na internet de forma gratuita e que possam garantir um referencial mais sólido nos seus argumentos. Enfim, tudo é mais difícil, não à toa são as pessoas que são minoria aqui no YouTube. E para finalizar, como eu sempre digo, ocupar as redes não substitui a organização política. Por isso, ocupem sim o YouTube, nos apoiem, mas busquem se politizar para além disso, entendendo a função e importância que cada espaço cumpre e, nesse sentido, as redes sociais, de uma maneira geral, possuem muitas limitações. Então, parte fundamental desse processo passa por enfatizar a organização coletiva, seja em associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais locais, coletivos. Tem muitas maneiras de mobilização e que podem dialogar com o perfil de cada pessoa. E é isso, 2020 está aí, e nós vamos com tudo para fazer acontecer e sermos os protagonistas da nossa própria história. Gratidão a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Esse é um espaço para vocês interagirem também. Então não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem você acha que também vai curtir esse tipo de conteúdo, deixar o seu comentário aqui embaixo e agregar ainda mais nessa discussão. E para quem está chegando no Dialético agora, não deixe de se inscrever no canal e dar uma conferida nos outros vídeos, tem muito conteúdo bacana que eu sei que vocês vão gostar. Vamos junto ocupar as redes!